Olá, irmãos amigos. Aqui estamos mais uma vez, sempre gratos a Deus pela oportunidade de poder transmitir a sua perfeita e poderosa palavra. Ontem começamos a tratar sobre o grande eu sou. É um assunto muito importante e nós não queremos confundir a cabeça de ninguém, nós queremos trazer informações. Eu me sinto pequeno a tratar de um assunto desse, mas quando eu estava no seminário não me ensinaram tal assunto. E eu vejo a necessidade de ajudar as pessoas. Essas mensagens podem ser transmitidas para os seminários, para as redes sociais, não tem problema, você pode expandir os grupos. O que eu quero realmente é transmitir o ensinamento da palavra de Deus. Então, nós vimos que Moisés fez uma pergunta e Deus deu uma resposta. Nós vamos ver numa sequência que esse eu sou está no futuro. Ele está falando da pessoa de Jesus Cristo. O eu sou é Jesus. Entre hoje, com as 5 próximas, mas contando com a de hoje, 6, nós vamos ver essas explicações. Então peço que você preste bem atenção. Se você puder se inscrever no canal, você vai nos ajudar e ajudar a mensagem do Senhor se expandir de uma forma maior. A plataforma do YouTube faz isso. Então, se você puder dar um clique lá e se inscrever e dar um like, você vai estar ajudando a propagar a mensagem do Senhor. Se você puder pedir para outras pessoas se inscreverem, vai nos ajudar também nesse sentido. Agradecemos aí a Thaís, a ajuda na interpretação também, e a comunidade dos surdos que possa também estar recebendo as informações e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos lá para o texto de hoje, vamos repetir o texto de Êxodo capítulo 3, verso 13 e o verso 14, que diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Essa foi a resposta de Deus a Moisés quando perguntou qual era o nome dele. Qual o seu nome? Ontem nós vimos a importância de um nome. Hoje nós vamos ver o futuro, a colocação do hebraico, o texto que foi escrito, o Velho Testamento, a língua hebraica. Não se assuste com os termos hebraicos. Eles vão ficar bem explicados até chegar na 7ª mensagem, tá bom? Então, é uma sequência. Você teria que assistir todas. Vamos lá para os nossos slides de hoje. Pode parecer estranho para o leitor na primeira visualização, mas preciso esclarecer algumas informações do texto que vimos ontem. Quando Deus se apresentou a Moisés através de uma sarça e deu a ordem para conduzir seu povo para a libertação da escravidão do Egito, o próprio Moisés sabia que deveria apresentar o nome de Deus. Nós temos o Shem e o tetagrama. Então, qual o nome de Deus? Aos seus irmãos hebreus, para que esses acreditassem em suas palavras. Por isso perguntou, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Êxodo 3:13. Então Deus lhe deu a resposta que precisava. Essa resposta vai intrigar um pouco os leitores. O que está escrito no texto original vai te intrigar um pouquinho, mas eu preciso transmitir a verdade. Alguém que possa me contrariar com a base bíblica, eu sou todo ouvido. Agora você precisa ter base bíblica para provar ao contrário. Vamos ver. Vamos começar com a resposta de ontem. Mas o que vou mostrar no texto original vai intrigar os leitores. Espere pela conclusão, daí acredito que você entenderá melhor. O que Deus respondeu agora? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3:14. No texto original está assim. Esse é o texto em hebraico. Vaiomer
Elohim, Moshe, Eier, Axé, Eier. Esse é o texto que está escrito no texto original. O que eu quero mostrar para vocês agora? Aqui está um mistério. Ele vai se apresentar no futuro. O que está escrito no nosso português está errado. A tradução, não o texto original, as traduções das Bíblias em português estão erradas. Não é eu sou o que sou, é eu serei o que serei. Veja só, aqui está o aparente problema. Quando nós vemos agora Eier, Axé, Eier, que traduzido fica eu serei o que serei. O verbo com prefixo alif, esse azulzinho aí, ó, o alif, que se você mostrar lá em cima o azulzinho, eu grifei e coloquei as outras 3 letras em vermelho. O alif, deixa eu explicar para vocês. Em hebraico, ele é um prefixo de conjunção de futuro. E neste texto, eu sou o que sou, tem o prefixo alif. Então lá está escrito assim, eu serei o que serei. Na tradução para o português, eles ficaram com medo de traduzir exatamente o que está correto lá. Ficaram com medo, porque não conseguiram desvendar no momento o que se tratava. Olha só, eu vou ler para vocês um hebraico interlinear, tá bom? Vou ler para vocês verem que não é um pensamento meu. É um pensamento do que realmente está escrito no texto original. Então eu vou ler aqui, peraí, deixa eu achar aqui. Gênesis, Êxodo, capítulo 3. Só um minutinho. Olha o que está escrito aqui, ó, no interlinear. E disse Deus a Moisés: serei o que serei. E disse assim: dirá aos filhos de Israel: serei, me enviou a vós. Olha, não sou eu, é o texto hebraico. Serei o que serei. Avisa os filhos de Israel que serei, enviarei a vós. Está no futuro, não sou eu. O texto original no hebraico está no futuro. Aqui está a Bíblia judaica completa em português, tá? Aqui está a Bíblia, você encontra nas livrarias. Deixa eu ler a tradução da Bíblia judaica em português, como está escrito. Êxodo capítulo 3. Só um minutinho. Êxodo capítulo 3, Deuteronômio, Número, Levítico, Êxodo, só um minutinho. Êxodo capítulo 3, verso de número 14. Diz assim, ó. E disse a Moshe, Eier, Axé, Eier. Aí ele colocou, eu sou / serei. O que sou / serei. E acrescentou, eis o que você deve fazer ao povo, Israel. Eier, eu sou / ou eu serei, enviou-me a vocês. Aqui na Bíblia judaica. Agora, olha que interessante. A Torá, a Bíblia, o Pentateuco, a Bíblia, o Pentateuco, os 5 livros dos judeus, tá bom? A Torá. Veja o que está escrito na Torá, os donos da língua hebraica. Como é que nós vamos questioná-los? É a questão da tradução. Vou ler a Torá para vocês, Êxodo capítulo 3. Só um minutinho. Êxodo capítulo 3, verso 14. Então vou ler para vocês. Vocês podem pegar a Torá e ler, vocês podem pegar o interlinear hebraico, vocês podem pesquisar. Eu estou passando a informação. Eu não quero que você continue enganado com um texto que traduzir errado. Diz assim, ó. E disse Deus a Moisés: serei o que serei. E disse, assim dirá aos filhos de Israel: serei, enviou-me a vós. Na Torá. Eu serei o que serei. Eu estou usando esse material em hebraico para mostrar para você que não é um pensamento meu, mas eu tenho o texto hebraico. Hoje, com o conhecimento de hebraico que tenho, eu sei que a tradução é eu serei o que serei. Aí surgiu um problema. Como Deus não era, ele ainda iria ser? O que significa isso? Aí surgiram essas perguntas. Vou continuar com meus slides tentando explicar isso. A tradução que uso em parte das meditações é a Torá, a qual apresenta a seguinte tradução nesse texto:
serei o que serei. Como pode ser futuro? Deus ainda iria ser? Estranho, não? Aqui se encontra um grande segredo das Sagradas Escrituras. Quando Deus se manifestou a Moisés, um simples mortal, como qualquer um de nós, ele falou algo que Moisés não tinha como entender no momento. Quando Deus se apresentou de maneira sobrenatural naquela sarça, ele falou algo a Moisés que Moisés não tinha como entender naquele momento, porque ele falou sobre o futuro. Ele falou sobre os dias agora que nós estamos vivendo. Pense, olha o que ele diz. Mesmo que a passagem bíblica pareça um pouco complicada, Deus não quer que nos esquivamos de estudar. Por isso, vamos continuar nosso assunto de ontem. Repare que o verbo ser, no hebraico, está no futuro. Serei. Eu tentei destacar com várias cores aí para você conseguir captar. E na tradução de língua portuguesa foi traduzido no presente, sou. Veja o verbo. No hebraico está escrito no futuro. O alif é conjugação de futuro. E ele está lá, claro, lá, no prefixo. Então tem que ser futuro. Só que o português traduziu por presente. Eu sou. Veja o verbo ser e estar. Ha e ar. Esta é a forma simples do verbo. Agora veja aqui o verbo com o prefixo aleph. Aí está o verbo em amarelinho e o prefixo em azul, o aleph, que é um prefixo de conjugação de futuro. Serei. Tirando o prefixo, sobra o verbo na sua forma normal. Entende-se que este nome sagrado, na realidade, é um verbo, a forma causativa indefinida do verbo hebraico avá. Olha como as coisas vão se encaixar agora, quando eu mostrar o texto de João lá no Novo Testamento. O verbo se fez carne. Mas veja só, quando Moisés perguntou, Deus respondeu para ele, eu serei o que serei. Deus respondeu com um verbo. Qual é o seu nome? Diga que eu sou o que sou. Diga eu serei o que serei. A partir de agora eu não vou usar mais o eu sou, tá? Eu vou usar agora o que está escrito no texto original. Eu serei o que serei. Um verbo, ser, estar. Eu não sei se o leitor tem conhecimento de o verbo permanente e o verbo temporal. O verbo ser é um verbo permanente, é o verbo usado para Deus. Eu não estou salvo, eu sou salvo, porque minha salvação é eterna. Se eu digo eu estou salvo, é temporal, é de momento, eu poderia perder minha salvação. Eu sou salvo, esse é o verbo certo para se usar sobre salvação. Nós vamos ver isso quando ele fala sobre Abraão, nós vamos ver aqui nos slides, tá bom? Mas, é bem complicado o assunto, eu preciso deixar bem claro para você. O prefixo aleph, ele fala de futuro. E ele fala de um verbo. Quando ele responde a Moisés, ele fala, eu serei o que serei. Um verbo. Vamos continuar aqui agora. Opa. E o verbo se fez carne. João 1,14. Lembra o que diz lá em João 1,14? E o verbo se fez carne. Lembra João 1? No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Quem era o verbo? Jesus. E o João 1,14 ele diz, e o verbo se fez carne. Deus se fez carne. Olha agora o que ele fala para Moisés. Eu serei o que serei. Eu vou me transformar em homem um dia, Moisés. Eu vou encarnar no homem. Mas você não tem como entender isso agora. Aquele eu sou ali, irmãos, que está escrito em português, que é eu serei, é Jesus Cristo, o único eu sou. Vamos continuar para ficar mais claro. E o verbo se fez carne, João 1,14. Curioso, não? Assim, segundo estudiosos, o tetagrama, Iud, Re, Vav e Re, que aí está a transliteração, YHVH, significa ele causa que venha a ser, mostre ser ou mostrará ser, incorporando em si mesmo um propósito. Assinala o portador deste nome verbo. Esse verbo quem falou foi Deus, viu? Quando Moisés perguntou qual o seu nome. E ele diz, eu serei o que serei. Ele que falou sobre esse verbo ser.
exclusivo como aquele que tem um propósito. Deus estava dizendo a Moisés: um dia estarei em forma humana, mas você não tem como entender agora. Aí eu coloco bem grande no slide, ó. Reié, Axé, Eié. Eu serei o que serei. Você não consegue entender agora. Impossível, Moisés. A sua limitação humana não permite. Aqui está um dos ensinos do cumprimento da profecia de Gênesis 3,15 sobre o libertador Jesus Cristo. Como a Bíblia toda está interligada, nós não podemos separar os livros e os contextos bíblicos. Penúltimo slide de hoje. Veja como as coisas se encaixam. No texto no hebraico, estava apontando para um futuro, que Moisés não tinha como entender na época. Veja mais informações sobre o assunto. A expressão verbo ou nome, eu sou, como descrito anteriormente, não aparece somente no Velho Testamento, mas no Novo Testamento como uma forma de identificar quem era o Deus que se apresentaria à humanidade. Ou seja, a profecia de Gênesis 3,15 se cumprindo. Só Deus poderia salvar esta nação do pecado. Sabemos que o libertador profetizado do Antigo Testamento que viria para salvar seu povo. O último slide para a gente encerrar neste dia. Mostrará ser aquele que tem um propósito. Ele causa que venha a ser o eu sou. Todas essas expressões derivadas do tetagrama. Iude, Re, Vav e o Re, que no português YHWIH. Como explicado anteriormente, indica que Deus estava ao lado de seu povo, estava presente e sempre estaria. Esta mesma expressão indica que ele se mostraria, que tinha um propósito e que viria a se apresentar declaradamente, pessoalmente, como causa que venha a ser. Está ficando mais claro? Sei que não é fácil entender o assunto tão profundo, mas continue conosco, amanhã tem mais. Depois de todas essas explicações, provavelmente você chegará a uma conclusão. Resumindo o assunto de hoje, Moisés fez uma pergunta: qual o seu nome? Deus respondeu um verbo. E Deus respondeu no futuro. O que está escrito no hebraico, o prefixo alef diz que é futuro. Essa é a tradução correta, não é eu sou o que sou, eu serei o que serei. Quando se fala de um verbo, a causa que vem a ser. João escrevendo, João 1,14, ele diz, o verbo se fez carne. O verbo que ele falou a Moisés veio em forma de carne. Qual era o verbo? João 1,1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Está ficando mais claro? Só estamos na segunda. Tem mais 5 para esclarecer esse assunto. Tem mais 5. Se você puder nos acompanhar, você vai ver. Se você puder voltar e assistir as 4 primeiras mensagens sobre quem foi Jesus, a segunda, a terceira e a quarta eu falo sobre o princípio. Gênesis 1, verso 1, a pessoa de Jesus Cristo. Volta para o texto de João. No princípio, tudo está interligado. Estou orando por vocês, para que Deus possa abrir o seu entendimento e você compreender. Aquele eu sou que foi traduzido do português é eu serei. É o único eu sou, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais este momento, pela liberdade de tratarmos dos assuntos sobre o Senhor. Obrigado, Pai. Nos ajude, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento. Fica conosco, Deus, abre o entendimento de cada um. Eu te oro no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único e grande e todo-poderoso eu sou.